Olá, turma! Tudo bem? Turma, na aula de hoje irei fazer uma revisão dos conceitos de máquinas elétricas 3. E nessa aula de hoje teremos os seguintes objetivos. Primeiro, introdução ao princípio de funcionamento de motor elétrico de indução. No caso, eu vou falar especificamente do motor trifásico. Conceituação sobre os principais tipos de motores elétricos existentes. E estruturação dos principais componentes dos motores elétricos de indução trifásica. Legal, então falando da máquina síncrona como um todo, a primeira indicação de que poderia haver um intercâmbio entre energia mecânica e energia elétrica foi mostrada por Michael Faraday em 1831, através da lei da indução eletromagnética, considerada uma das maiores descobertas individuais para o progresso da ciência e aperfeiçoamento da humanidade. Baseando-se nos estudos de Faraday, o físico Galileu, em 1885, desenvolveu o motor elétrico assíncrono de corrente alternada. Com uma construção simples, versátil e de baixo custo, aliado ainda ao fato de utilizar como fonte de alimentação a energia elétrica, o motor elétrico é hoje o meio mais indicado para a transformação de energia elétrica em mecânica. Então aqui nós temos um pouco da história da máquina síncrona, apenas trazendo alguns conceitos que vocês já estudaram, principalmente aí em máquinas elétricas 1, né? Que foi ali o conceito da indução eletromagnética de Michael Faraday, que é muito utilizado em motor de indução, que vem justamente do conceito da indução eletromagnética. Então, falando agora sobre os principais tipos de motores elétricos, temos que, através dos tempos, foram desenvolvidos vários tipos de motores elétricos para atender às necessidades do mercado. A figura ao lado apresenta, de modo geral, os diversos tipos de motores existentes atualmente. Tá? Então, os motores elétricos, de uma forma genérica, eles podem ser divididos em motor de corrente pulsante, corrente alternada ou corrente contínua. Tá? O motor ele é subdividido em função da corrente, porque é a corrente que faz gerar o torque. Tá? A corrente que gera o conjugado, que irá arrastar uma carga mecânica. E aí nós temos uma rede aqui, né? Se a gente parar para analisar, motor de corrente pulsante, nós temos um motor de passo, conhecido em inglês aí como step motor, e temos aí dentro dessa categoria motor de relutância, no caso aqui relutância variável, ímã permanente e também híbrido, tá? Ou seja, que tem as duas possibilidades. Já o motor de corrente alternada, perceba que ele tem uma correlação direta aqui com o motor de corrente contínua, através do motor universal. Como o próprio nome sugere, o motor universal ele funciona tanto em corrente contínua quanto corrente alternada. Tá? O tipo construtivo dele permite o funcionamento nos dois sistemas. E o motor de corrente contínua ele pode ser de ímã permanente, campo girante, tá? E campo paralelo ou ainda composto. O de alternada, né, partindo aqui mais para especificação do motor de indução, nós temos aí o monofásico, motor linear e o motor trifásico. O trifásico, que é muito utilizado na indústria, nós temos o de indução e o síncrono. Agora, o motor monofásico é utilizado mais aí em equipamentos até eletrodomésticos, né? Nós temos motor de indução, que daí sim, por ser monofásico, se utiliza de um capacitor de partida, um capacitor auxiliar, ou ainda o motor síncrono. Tá? Então, em termos genéricos, existem outros tipos, né, outras variações, mas de forma genérica, esses são os tipos mais usuais aí de motores que nós temos. De todos os tipos de motores elétricos existentes, o motor de indução assíncrono é o mais simples e robusto. Tá? Ele é constituído basicamente
de dois conjuntos, o estator bobinado e o conjunto do rotor. O nome motor de indução se deriva do fato de que as correntes que circulam no secundário, no caso o rotor, são induzidas por correntes alternadas que circulam no primário, que é o estator. Os efeitos eletromagnéticos combinados das correntes do estator e do rotor produz a força que gera o movimento, o conjugado, tá? O que faz efetivamente o motor girar. Então eu coloquei aqui 3 imagens para vocês terem como referência, né, de motores, mas enfim, o fabricante não interessa, eu apenas pesquisei e coloquei aqui só para representar sobre o tema, né, ilustrar aqui o tema que nós estamos conversando. Ao lado é mostrado agora a estrutura de motor trifásico em corte, com as descrições de cada um dos componentes. Então, essa figura aqui é interessante. Tá? Então, ela está subdividida em vários pontos aqui, a gente vai olhando aqui ponto a ponto. Então, o número 1 seria a carcaça, né? Essa parte azul aqui do motor, parte mais externa. O número 2 seriam as chapas do estator. Tá? Então, chapa do estator, por quê? Porque o estator ele tem que ser laminado, né? Ter ali várias chapas, tá? Que produzem ali um fluxo magnético de alta intensidade. Por quê? Tendo fluxo magnético, nós temos aí corrente, né? E vice-versa. Com a interação de campo magnético, eu consigo induzir correntes no rotor. O 3 seria o núcleo, né? No caso ali, núcleo de chapas do rotor, assim como temos no estator, temos no rotor também. 4 seria a tampa está aqui. 5, o ventilador, né, para fazer o arrefecimento da máquina. O 6 seria a tampa, né, tampa defletora, que é utilizado aqui para fechar o ventilador. 7 é o eixo. O 8 seria o enrolamento trifásico. Tá? Então, o enrolamento trifásico é demonstrado aqui. O 9 seria a caixa de ligação. Então, a caixa de ligação, onde vai ficar disponível os condutores referentes ao funcionamento da máquina, por onde nós iremos injetar as correntes. 10, os terminais de ligação, né, da nossa caixa de ligação. 11, número 11 são os rolamentos. Tá? Então, nós temos rolamento, por quê? Porque é uma máquina rotativa, então nós precisamos de rolamentos para que ela funcione de forma adequada. E 12, número 12, que seria barras e anéis de curto-circuito. Tá? Então, nós temos aqui barras normalmente de alumínio, tá? E os anéis para fazer o curto-circuito. Algo que a gente vai estudar, tá? Depois, turma, que esse daqui seria um motor do tipo gaiola de esquilo. Por que gaiola de esquilo? Tá? Justamente por isso daqui, pelo item 12. Mas, enfim, aqui é só uma imagem para vocês terem noção, de uma forma aí, talvez mais prática, né? Dando uma ideia melhor da prática, da constituição de um motor de corrente alternada. Tá? Um motor trifásico que tem aí ampla aplicação no setor industrial. Agora eu vou falar do princípio de funcionamento. Lembrando que é uma recordação, uma revisão aí do que vocês já estudaram. Tá? Então, se tiverem alguma pergunta, deixem nos comentários ou coloquem no Teams, lá na parte do chat ou na reunião que faremos depois desta aula. Quando o enrolamento monofásico é percorrido por uma corrente alternada, cria-se ao redor deste um campo magnético alternado fixo, cuja intensidade varia proporcionalmente à corrente elétrica. Como sua orientação norte-sul é sempre a mesma, disse que o campo magnético criado ele é pulsante, tá? No enrolamento monofásico. Porém,
Quando três enrolamentos defasados de 120 graus no espaço são percorridos por correntes defasadas também em 120 graus agora no tempo, no caso aí da corrente do sistema elétrico trifásico, o campo magnético criado ele é girante, ou seja, sua orientação norte-sul gira continuamente e a sua intensidade é constante. Isso que, digamos assim, é o core, é o principal conceito do motor de indução trifásico, tá? Porque a orientação norte-sul gira, e se gira, basicamente já temos tudo o que precisamos, né? Basta que o campo de estator, que já vai estar girando naturalmente com intensidade constante, por conta da defasagem da rede em 120 graus, possa se alinhar, ou pelo menos parcialmente se alinhar ali com o campo do rotor, para que então arraste o eixo da máquina. Então, digamos assim, o conceito do motor de indução trifásico, ele é até mais simples do que do motor monofásico, tá? Porque o motor monofásico, além das bobinas, envolve um sistema capacitivo. A gente precisa de um outro circuito com capacitor para que ele consiga sair da inércia, o que não é necessário no motor trifásico, né? É até contraintuitivo, né? Normalmente, circuitos trifásicos são mais complexos de analisar, né? Qualquer tipo, a gente tem componentes simétricas, né, para circuitos trifásicos, para monofásico não, porque só temos uma fase. Mas falando de máquinas elétricas, principalmente aí de motores, a figura muda, tá? Muda um pouco, porque o sistema trifásico ele é mais simples para as máquinas elétricas do que o sistema monofásico, quando nós falamos de corrente alternada, tá? Então aqui, turma, só para vocês terem noção, eu tenho uma imagem aqui, né, que representa o estator. Aqui temos a mesma imagem, agora de forma tridimensional, onde existem aqui ranhuras, tá? Onde serão alocadas as bobinas. Perceba, se eu contar, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que 6? Porque eu tenho 3 fases, né? Então, o que acontece? Se eu pegar aqui em um enrolamento, né? No caso, eu entro aqui com o condutor, nessa ranhura, e saio por esta daqui. Então, vem aqui o condutor de cobre, passa aqui por trás do motor, sai nessa outra ranhura, dá um giro e sai por aqui. Professor, mas isso daí é um motor com o quê? 2 espiras? É só isso? Não, não é só 2 espiras, tem que ter muito mais espiras, né, para que você tenha uma indução mais forte. Mas aqui é só para vocês entenderem como que é costurado aqui o motor pela bobina, tá? Então aqui nós teríamos uma bobina costurando o motor aqui de fora a fora, que seria a bobina A e a linha, assim como nós teríamos a bobina C, C', B e B', tá? Então, esse A', A, B', B, C' e C, a gente vai entender agora no próximo slide. Então, o que acontece? Temos aqui o número de ranhuras, que é igual basicamente 2 polos vezes 3, totalizando aqui 6 ranhuras, tá? Conforme eu já comentei com vocês, tem a ver com o sistema trifásico, né? Se eu pegar aqui graus elétricos, 2 polos vezes 180, eu tenho um giro completo que é 360 graus. Então, de forma resumida, é isso, tá, turma? Uma conta que é interessante a gente saber também é o número de graus que nós temos de uma ranhura para outra. E daí o que eu faço? Eu pego o número de ranhuras, pego um giro completo e faço a divisão, né? 360 graus pelo número de ranhuras, que é 6, resulta em 60 graus. Portanto, de ranhura para ranhura eu tenho 60 graus. Isso é importante a gente notar. Por quê? Porque em um determinado momento, a corrente ela sai aqui do terminal A e entra no terminal A'. Pela regra da mão direita, é como se os dedos estivessem aqui por trás da tela, né, e saíssem aqui da tela por esse ponto e entrasse por esse ponto, tá? Então a gente estaria dando uma volta aqui
com os dedos da mão direita, onde o polegar estaria indicando para cima, tá? Isso é conhecido como regra da mão direita, que vem lá da indução. Então, os dedos saem daqui da tela do computador por esse ponto vermelho, tá? E entram por esse ponto. Ou seja, a mão faz uma rotação com os 4 dedos, sobrando o polegar que fica nesse sentido aqui na vertical, desse ponto para cima. Então, nós temos o vetor fluxo magnético da fase A. Da fase B, a corrente ela está saindo de B', portanto, seria uma corrente negativa, e entrando no B, gerando aqui um vetor φB, fluxo magnético B, para cá, e da mesma forma para a fase C. Sai daqui, entra aqui, gerando um fluxo magnético C para este ponto. Então, o que acontece? Se eu for calcular o vetor resultante, eu coloco o vetor B na ponta do vetor A e o vetor C na ponta do vetor B. Fazendo isso, nós chegamos aqui no fluxo magnético resultante, que é constante, conforme já lemos em slide anterior, né? Então, esse fluxo magnético resultante, ele está aqui na vertical, para cima, né? Guardem isso. O que acontece agora? Em um segundo momento, a corrente, ela continua aqui, tá? E A sai desse ponto, entra nesse, então o fluxo aqui está para cima. O IC da mesma forma, sai desse ponto, entra nesse, o fluxo magnético para cá. Mas o IB agora está saindo do B e entrando no B'. Então, pela regra da mão direita, fica para baixo. Gerando, portanto, um vetor resultante dessa forma, tá? Então, perceba, no slide anterior estava o vetor resultante, fluxo magnético, na vertical. Agora, já teve um giro. De quanto? 60 graus, né? Desse ponto, entre as ranhuras C' e B, para esse ponto aqui agora, exatamente entre as ranhuras B e A'. Então, já teve um giro de 60 graus. Agora, em um outro momento, vai ocorrer lá a passagem da senoide de corrente por zero, tá? Então, eu não tenho corrente instantaneamente na fase A, portanto, eu tenho corrente apenas da fase C e na fase B. Então, eu tiro esse vetor, fica apenas φC e φB, conforme é mostrado nessa figura, resultando aqui num φ resultante agora na horizontal, tendo já girado aqui 90 graus desde o primeiro vetor para este daqui, tá? Então, o funcionamento que eu quis passar para vocês da máquina por quadrante é isso, tá? Fizemos ali um giro de 90 graus, mas vocês entenderam, né? São 3 pontos distintos que eu peguei da rede elétrica. Um ponto onde nós tínhamos lá a corrente IA entrando na bobina e IC e B saindo. Depois eu peguei um momento que nós tínhamos IA e IB entrando nas bobinas e C saindo. E depois IA nulo, porque a senoide passa por zero. Então eu quis pegar também esse caso aí para vocês, onde IB e C estão entrando na bobina e geram um vetor resultante dali na horizontal. Tendo um giro da máquina de 90 graus, mas dali é só a gente ir replicando para o semiciclo negativo da rede elétrica que nós conseguimos ter ali o giro completo do vetor de fluxo magnético resultante, tá, turma? Então, essa aula de hoje foi uma aula mais informativa, conceitual, mas sem muita conta também, sem muita fórmula. Só para recordar alguns conceitos que vai ser importante, né, ter esses conceitos em mente, principalmente para as próximas aulas que nós teremos aí no decorrer do curso. Porque estaremos em laboratório, primordialmente, né, executando algumas tarefas práticas, então eu vou aproveitar algumas informações para já em laboratório comentar com vocês sobre o funcionamento. Ok, turma? Então, caso de dúvidas, deixe nos comentários no YouTube. Deixe lá também suas perguntas no Microsoft Teams. No final da aula, do meio para o fim da aula, eu entro em uma reunião de dúvidas para que vocês possam realizar ali suas perguntas, suas colocações com relação ao conteúdo que foi explanado aqui nesta apresentação. Certo? Então, eu agradeço a todos
pela atenção, desejo bons estudos e até a próxima.